A Caminho da Luz, Emmanuel, capítulo 22, a Revolução Francesa. A França do século XVIII. A independência americana acendeu o mais vivo entusiasmo no ânimo dos franceses, humilhados pelas mais prementes dificuldades depois do extravagante reinado de Luís XV. O luxo desenfreado e os abusos do clero e da nobreza, em proporções espantosas, haviam ambientado todas as ideias livres e generosas dos enciclopedistas e dos filósofos no coração torturado do povo. A situação das classes proletárias e dos lavradores caracterizavam-se pela mais hedionda miséria, que somente os pobres pagavam impostos. Os impostos aniquilavam todos os centros de produção, salientando-se que os nobres e os padres estavam isentos desses deveres. Desde 1614, os Estados Gerais não haviam mais se reunido, fortalecendo-se cada vez mais o absolutismo monárquico. Os Estados Gerais eram uma assembleia composta pelos 3 ordens da sociedade francesa, com uma câmara em separado para cada um deles. O primeiro estado era formado pelo clero, o segundo estado era formado pelos nobres e o terceiro estado formado pelos plebeus, que não pertenciam ao clero e nem possuíam títulos de nobreza. No terceiro estado, situava-se também a burguesia, que era uma classe em ascensão, formada por ricos comerciantes, industriais e profissionais liberais. Durante as deliberações, votavam separadamente e cada estado apresentava um voto. Portanto, os plebeus tinham um voto contra 2. Dessa forma, eles nunca conseguiam nada. Continuando, de nada valeu o esforço de Luís XVI, convidando os espíritos mais práticos e eminentes para colaborar na sua administração, como Turgot, que era um economista e estadista francês, e Malesherbes, estadista e ministro francês. O bondoso monarca, que tudo fazia para reerguer a realeza de sua queda lastimável, em virtude dos excessos do seu predecessor no trono, mal sabia, na sua pouca experiência dos homens e da vida, que uma era nova começava para o mundo político do Ocidente, com transformações dolorosas que exigiram a sua própria vida. Reunidos em maio de 1789, os Estados Gerais em Paris, observavam-se os maiores desentendimentos entre os seus membros, apesar da boa vontade e da cooperação de Necker. Ele era economista e político suíço, em nome do rei. Transformada a reunião em Assembleia Constituinte, precedida de numerosos incidentes, inicia-se a Revolução, instigada pela palavra de Mirabeau. Mirabeau era um jornalista, era chamado orador do povo, tinha muita influência junto ao povo. Na Assembleia de maio de 1789, que antecedeu e deu início à Revolução Francesa, o terceiro estado recorreu ao monarca para mudar a regra de votação. Como não houve sucesso durante a abertura dos trabalhos, seus membros insurgiram-se contra o rei e auto-intitularam-se Assembleia Nacional. Os demais estados, posteriormente, aderiram à Assembleia Nacional
e formaram uma Assembleia Constituinte. Cessaram os poderes absolutos do rei e fizeram da França uma monarquia constitucional. Era o início da Revolução Francesa. Época de sombras. Derrubada a Bastilha em 14 de julho de 1789 e após a célebre Declaração dos Direitos do Homem, uma série de reformas se verifica em todos os departamentos da vida social e política francesa. Mas aquelas renovações preludiavam os mais dolorosos acontecimentos. Famílias numerosas aproveitaram a trégua buscando o acolhimento de países vizinhos, e o próprio Luís XVI tentou atravessar a fronteira, sendo preso em Varenas e conduzido novamente a Paris. Um mundo de sombras invadia as consciências da França generosa, chamada naquela época pelo plano espiritual ao cumprimento de uma sagrada missão junto à humanidade sofredora. Cabia a ele apenas aproveitar as conquistas inglesas no sentido de quebrar o cetro de absolutismo da realeza, organizando um novo processo administrativo na renovação dos organismos políticos do orbe, de acordo com as lições generosas e sábias dos seus filósofos e pensadores. Então, o plano espiritual estava preparando a França para ser um país de igualdade, fraternidade e espalhar essa atitude para os demais países. Vamos lembrar que Emmanuel disse que os filósofos e pensadores da Grécia estavam reencarnados na França. Mas, se alguns espíritos se encontravam preparados para a jornada heróica daquele fim de século, infelizmente, muitas outras personalidades espreitavam na treva o momento psicológico para saciar a sede de sangue e de poder. Então, vamos lembrar que os irmãozinhos menos felizes também se reúnem e fazem suas programações, e o nosso livre-arbítrio é que decide o que vai prevalecer. Né? Se a gente vai ouvir os bons espíritos, aqueles bem intencionados que estão querendo nos ajudar, ou se a gente vai, de acordo com os nossos sentimentos infelizes, ouvir os irmãozinhos infelizes que concordam, né? Estão afins dos nossos pensamentos e sentimentos. Foi assim que, depois de muitas figuras notáveis do princípio da Revolução, surgiram espíritos tenebrosos como Robespierre e Marat. Robespierre era um advogado e político francês e uma das personalidades mais importantes da Revolução Francesa. Era contra a pena de morte e defendia o voto para todos os homens, independente da sua contribuição financeira. Apesar de ser contra a pena de morte, recorreu ao terror como método de governo. Apologista da democracia direita que se viu à frente de uma ditadura de salvação pública. E Marat era médico e filósofo, jornalista radical e político da Revolução Francesa, autor de fake news, e com elas ele manipulava as massas. A volúpia da vitória generalizou uma forte embriaguez no morticínio no ânimo das massas, conduzindo-as aos mais nefastos acontecimentos. Contra os excessos da Revolução. Assim, a Revolução Francesa foi combatida imediatamente pelas outras nacionalidades da Europa, que, sob a orientação de Pitt,
ministro da Inglaterra, sustentaram contra ela, a França, né? E por largos anos uma luta de morte. A Convenção Nacional, apesar das garantias que a Constituição de 1791 oferecia à pessoa do rei, decretou a sua morte na guilhotina, verificando-se a sua execução em 21 de janeiro de 1793, no local da atual Praça da Concórdia. Em vão, Luís XVI tenta justificar a sua inocência ao povo de Paris, antes que o carrasco decepasse sua cabeça. As palavras mais sinceras afluem de seus lábios, suplicando a atenção de seus súditos, numa onda de lágrimas e de sentimentos que burburinhavam no seu coração, apesar da sua calma aparente. Renovavam-se as ordens aos guardas do cadafalso. O cadafalso é um patíbulo onde eram realizadas as decapitações. E rufam os tambores com estrépito, um ruído estrondoso, né? Abafando as suas afirmativas. A França atraía para si as mais dolorosas provações coletivas nessa torrente de desatinos. Com a influência inglesa, organiza-se a primeira coligação europeia contra o nobre país, ou seja, a França estava sendo preparada para espalhar o bem a todos os países da Europa e a Inglaterra uniu todos os países contra a França para impedir que isso acontecesse. Mas não somente nos gabinetes administrativos da Europa se processavam providências reparadoras. Também no mundo espiritual se reuniam os gênios da latinidade sob a bênção de Jesus, implorando a sua proteção e misericórdia para a grande nação transviada, aquela que foi a corajosa e singela filha de Dom Remy. Dom Remy era uma vila e comuna francesa e essa filha é Joana d'Arc. Então, aquela que foi Joana d'Arc, né, volta ao ambiente da antiga pátria à frente de grandes exércitos de espíritos consoladores, confortando as almas aflitas e aclarando novos caminhos. Fora do cárcere material, ou seja, os desencarnados, numerosas caravanas de seres flagelados são conduzidos por ela às plagas da América, para as reencarnações regeneradoras de paz e de liberdade. Ou seja, Joana d'Arc, liderando espíritos consoladores, estava recolhendo os espíritos que estavam desencarnando nessa situação e encaminhando esses espíritos para as Américas, para ajudar na formação das Américas. O período do terror. A lei das compensações é uma das maiores e mais vivas realidades do universo, a lei de ação e reação, né? Sob as suas disposições sábias e justas, a cidade de Paris teria de ser ainda por muito tempo o teatro de trágicos acontecimentos. Foi assim que se instalou o hediondo Tribunal Revolucionário e a chamada Junta de Salvação Pública, com os mais sinistros espetáculos do patíbulo. A consciência da França se viu subjugada por trevas espessas. A tirania de Robespierre ordenou a matança de numerosos companheiros e de muitos homens honestos e dignos, através das fake news, né? Em vão, Carlota Corday havia procurado atenuar os excessos dos assassinos, entregando-se aos desvarios do crime na residência de Marat,
com o propósito de restituir a liberdade ao povo de sua terra e expiando seu ato supremo com a própria vida. Carlota Corday era devota dos ideais católicos iluministas de sua época e foi de grande suporte, oposição à Revolução Francesa. Ela a mata Marat e é presa e assassinada. Por isso, Emmanuel diz que ela expia com a sua própria vida. Houve ocasião em que subiram ao cadafalso mais de 20 pessoas por dia, mas Robespierre e seus partidários seguidores não tardaram muito a subir também degraus do patíbulo, em face da reação das massas anônimas e sofredoras. A Constituição. Depois de grandes lutas com o predomínio das sombras, os gênios da França conseguem inspirar aos seus homens públicos a Constituição de 1795. Os poderes legislativos ficavam entregues ao Conselho dos 500 e ao Conselho dos Anciões, ficando o poder executivo confiado a um diretório composto de 5 membros. O Conselho dos 500 era uma assembleia legislativa da França revolucionária. Era responsável por propor leis, enquanto o Conselho dos Anciãos, que era uma câmara legislativa, as aprovava ou rejeitava. Foi a primeira a ter 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Dessa forma, estabelece-se uma trégua de paz, aproveitada na reconstituição de obras notáveis do pensamento. Os centros militares lutavam contra os propósitos de invasão de outras potências europeias, cujos tronos se sentiam ameaçados na sua estabilidade, em face do advento das novas ideias do liberalismo. E os políticos se entregavam a uma vasta operosidade de edificação, coroando-se esse esforço com as mais nobres realizações. Mas a França, depois dos seus desvarios de liberdade, estava ameaçada de invasão e desmembramento. Porém, existem povos que se fazem credores da assistência do alto, no cumprimento de suas elevadas obrigações junto de outras coletividades do planeta. Então, aqueles que tinham mérito, né? E foi assim que, com atribuições de missionário, Napoleão Bonaparte, filho de uma obscura família corsa, foi chamado às culminâncias do poder. Ou seja, Napoleão veio em missão. Mas o poder, a ganância subiram na sua cabeça e deu no que deu. Napoleão Bonaparte. O humilde soldado corso, destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX, não soube compreender o significado, a finalidade de sua grandiosa missão. Bastaram as vitórias de Arcole, não sei, né? A batalha entre a República Francesa ocorreu na ponte de Arcole, atual Verona, Itália, e de Rivoli. Foi uma vitória-chave na primeira campanha francesa na Itália contra a Áustria. Essa batalha, né, com a paz de Campo Formio foi um tratado assinado entre a França e a Áustria que encerrou a guerra da primeira coalizão.
Nesse tratado, a Áustria prometia trabalhar com a França para certos fins no Congresso. Significou o fim definitivo da antiga República de Veneza, que foi dissolvida e dividida pelos franceses e austríacos. O Congresso não conseguiu alcançar a paz e a França e a Áustria voltaram a guerrear. A nova guerra, a guerra da Segunda Coalizão, terminou com a paz de Lunéville, uma paz para todo o Império, em 1797, para que a vaidade e a ambição escurecessem o seu pensamento. A expedição ao Egito, muito antes de Waterloo foi a derrota de Napoleão, né? Então, a exposição ao Egito, muito antes de Waterloo, assinalava para o mundo espiritual a pouca eficácia do seu esforço, considerado o espírito de orgulho e de imperialismo que predominou nas suas energias transformadoras. Então, por mais esforço que o plano espiritual tenha feito no sentido de ajudá-lo, seu orgulho, vaidade, ambição não o deixaram aproveitar essa ajuda. Assediado pelo sonho de domínio absoluto, Napoleão foi uma espécie de Maomé transviado da França do liberalismo. Assim como o profeta de Islã, pouco se aproximou do evangelho que a sua ação deveria servir. As atitudes de Napoleão também pouco se aproximaram das ideias generosas que haviam conduzido o povo francês à revolução. Ou seja, assim como Maomé, Napoleão tinha a missão de colocar em prática os ensinamentos de Jesus, liberdade, igualdade, fraternidade. Mas o orgulho fez com que ele quisesse o absolutismo. Queria a coroa a todo custo, tanto que ele tira a coroa das mãos do Papa e ele mesmo coloca na sua cabeça. A sua história também está cheia de traços brilhantes e escuros, demonstrando que a sua personalidade de general esteve sempre oscilando entre as forças do mal e do bem. Então, ele é um brilhante estrategista, fez grandes feitos, mas lutou o tempo todo entre seu desenvolvimento e os seus pontos fracos. Deveria lutar pela unificação da França, mas não permitir que ela fosse desmembrada, levar os ideais franceses e os ensinamentos do Evangelho aos outros povos. Com as suas vitórias, garantia-se a integridade do solo francês, mas espalhava-se a miséria e a ruína no seio de outros povos. No cumprimento de sua tarefa, organizava-se o Código Civil, estabelecendo as mais belas fórmulas do direito, mas difundiam-se a pilhagem e o insulto à sagrada emancipação de outros, com o movimento dos seus exércitos na absorção e anexação de vários povos. Sua fronte de soldado pode ficar laureada para o mundo de tradições gloriosas, e verdade é que ele foi o missionário do alto, embora traído em suas próprias forças. Mas no além, seu coração sentiu melhor a amplitude de suas obras, considerando providencial a pouca piedade da Inglaterra, que o exilou em Santa Helena, após o seu pedido de amparo e proteção. Santa Helena representou para o seu espírito o prólogo das mais dolorosas e mais tristes meditações na vida do infinito.
Então, ninguém pode ser nosso inimigo maior do que nós mesmos. Ele foi missionário, foi traído por ele mesmo, mas quando desencarnou, analisou o que fez, entendeu que o que aconteceu em Santa Helena foi providencial, principalmente porque começa em Santa Helena suas meditações, seus arrependimentos. Allan Kardec. A ação de Bonaparte, invadindo as searas alheias com o seu movimento de transformação e de conquistas, fugindo à finalidade de missionário da reorganização do povo francês, levou o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. Aproximam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas doces promessas. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Todos os lugares têm seus gênios tutelares. O nosso, do Brasil, é o Ismael. A Assembleia Generosa se reúne e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta compenetrado de sua missão consoladora e 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame em Paris, nascia Allan Kardec, aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. E assim, Emmanuel termina o capítulo. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.